Colegas advogados, colegas advogadas de todo o estado de Goiás, aliás, de todo o Brasil, sejam muito bem-vindos aqui ao Instagram da Ordem dos Advogados do Brasil, sejam muito bem-vindos aqui ao AB Goiás. É uma deferência muito grande de vocês estarem aqui junto conosco, para que nós possamos falar sobre um dos assuntos, sem dúvida qualquer, mais importantes para a advocacia, porque é um assunto que está intimamente ligado ao nosso estado, à República Federativa do Brasil, que é concurso público. Não resta a menor dúvida de que o concurso público, dentro da nossa democracia, dentro da percepção de democracia que nós temos, é fundamental para que nós possamos continuar a ratificar aquilo que é a nossa democracia. Portanto, sejam muito bem-vindos. Cumprimento aqui a doutora Luciana Lara, que entra aqui conosco agora, que é diretora da Escola Superior da Advocacia, professor Renato Saraiva, que já está aqui conosco, nosso convidado de hoje para falar sobre esse tema de extrema relevância. Quando nós pensamos na lógica, na ótica do concurso público, nós temos que pensar necessariamente na perspectiva de uma política de concursos públicos no Brasil. E aí, por isso, nós escolhemos o tema: qual é o futuro dos concursos públicos no Brasil? A Ordem dos Advogados do Brasil acompanha isso com muita ênfase por meio da Comissão de Concursos Públicos, que tem a honra, nesse momento, de presidir junto à OAB do Estado de Goiás. E sobre esse assunto, qual o futuro dos concursos públicos no Brasil, eu vou conversar agora com o professor Renato Saraiva, que é presidente da ACONEXA, que é a Associação Nacional de Proteção aos Concursos Públicos e a Exame-se. E é claro, quando se fala em exame, se fala inclusive também no exame de ordem. Vamos lá então? Vamos conversar com o professor Renato, vamos chamar o professor Renato para dialogue sobre esse assunto fundamental e importantíssimo que é o concurso público. Repito, qual o futuro dos concursos públicos no Brasil? Professor Renato Saraiva, seja muito bem-vindo aqui à Ordem dos Advogados do Brasil. É uma honra tê-lo aqui conosco. A honra é minha, Carlos André, é o pessoal de Goiás, aí a galera, os advogados de Goiás, um grande abraço, e a galera de outros estados também que estão participando. Espero aí poder colaborar com você. Não tenha a menor dúvida, vai colaborar e vai colaborar muito, porque é das pessoas que mais entendem desse assunto no Brasil. Professor Renato, eu fiz uma provocação, uma pergunta acerca do futuro dos concursos públicos no Brasil. E a advocacia de Goiás quer saber o seguinte: acho que seria fundamental nós começarmos assim, qual é o passado? Qual é a base que nós temos de concurso público no Brasil? Como é que se vê o passado do concurso público do Brasil? Um passado distante, um passado recente? Como é que você vê o passado dos concursos públicos no Brasil para que nós possamos trabalhar o futuro? Olha, Carlos André, a realidade de concursos públicos, né, o Brasil passou realmente a investir em concurso público com a Constituição de 88. Especificamente o artigo 37, que determina que para uma pessoa tomar posse num cargo ou emprego público, salvo os casos de livre nomeação ou exoneração, ela tem que ser submetida previamente ao concurso público. Então, ali, a partir da Constituição Federal de 88, diminuiu bastante, né, os apadrinhados, diminuiu bastante o uso da máquina pública nas eleições, porque quanto mais trabalhadores comissionados e que não são submetidos ao concurso público, maior é a utilização nas eleições que esses trabalhadores comissionados muitas vezes viram cabos eleitorais, né, até para manutenção do vínculo precário com a administração pública após a eleição. Então, a Constituição Federal de 88 veio quebrar exatamente isso e trazer como método mais democrático para uma pessoa assumir um cargo público a submissão ao concurso público. E assim, nós estamos vivendo desde 88, já tivemos muitas crises. O Ministério Público do Trabalho já atuou muito, o Ministério Estadual também, mas o MPT atuou muito no combate à contratação sem concurso público, na terceirização irregular. Isso gerou até uma súmula específica do Tribunal Superior do Trabalho, a súmula 331, que trata da contratação sem concurso público. E de lá para cá, eu acho que o Brasil avançou muito, né, nessa questão da obrigatoriedade do concurso público, nesse aspecto. Mas, infelizmente, nós não temos ainda uma legislação nacional
tratando sobre o tema, regulamentando o concurso público. Embora a Constituição Federal traga de maneira explícita no artigo 37, não há uma lei federal disciplinando as regras. E muitas vezes, por isso, nós temos abusos nos editais, muitas vezes são lançados. De fato, o que ocorre realmente em termos de abuso, nós temos assim, uma experiência terrível em relação a isso, por isso surgiu a Aconexa. Professor Renato, o que é a Aconexa? Você que preside a Aconexa. Na verdade, a Aconexa é uma associação, né, que pode ser onde são admitidas pessoas jurídicas e pessoas físicas. Então, qualquer empresa que trabalhe com concurso público será bem-vinda na Aconexa, como também aquelas pessoas que se dedicam, que estudam para concurso público, também podem ser associadas à Aconexa. Então, o grande objetivo da Aconexa é a proteção da instituição concurso público. Nós ficamos de olho e fiscalizamos, tentamos fiscalizar, junto com os nossos associados, as irregularidades que ocorrem, né, pelo Brasil afora. Por exemplo, recentemente nós vimos em alguns estados situações onde tribunais de justiça estavam lançando ou trazendo trabalhadores, né, comissionados para trabalharem, né, como assessores dos juízes. Quando a gente entende que isso é um cargo que deveria ser ocupado pelo menos por um analista judiciário concursado. Então, toda vez que a gente percebe, né, que está havendo movimento em relação à burla ao concurso público, nós atuamos. Como toda vez que há um abuso nos editais, né, também nós atuamos. Não só em concursos públicos, mas também no exame de ordem, no exame nacional, né, de submissão para ser advogado. Exatamente. E isso que a Conexa tem, porque tem lutado, é exatamente o objetivo da comissão de concursos públicos da Ordem dos Advogados do Brasil. Nós, que somos a OAB, nós estamos intimamente ligados à Constituição Federal. Como o professor Renato colocou agora, o artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal, ele exige que o concurso público seja feito por provas e títulos. Professor Renato, nós vivemos no Brasil hoje uma política econômica, e é fundamental que nós falemos sobre isso, já pensando, saindo do passado e chegando ao presente, uma política econômica que tem claramente demonstrado, eu não diria uma aversão ao servidor público, seria muito forte dizer isso, com certa razão, do ponto de vista econômico, eu não entraria nesses méritos sobre qualquer hipótese, mas existe uma tendência à desqualificação do servidor público, de maneira tal que a tendência de que demonstração de que o servidor público não é eficaz, etc. E isso, obviamente, geraria uma ilógica no concurso público e uma possível emenda constitucional, por exemplo, que poderia retificar esse inciso 2º, a exigência dos concursos públicos, por exemplo, para cargos de técnico, analista. Já existem muitos constitucionalistas, administrativistas, principalmente, que tendem a pregar isso, essa ideia de uma emenda constitucional que venha a alterar essa lógica constitucional, dizer, não, se é um cargo que é técnico, se é um cargo que é analista, as empresas podem perfeitamente fazer. Um cargo, por exemplo, de procurador do Estado, procurador da Fazenda Nacional, promotor de justiça, aí não, aí teria que fazer concurso público. Qual é o pensamento que você tem a respeito desse assunto? Veja, eu não tenho dúvidas que nós vamos passar por uma reforma administrativa. E acho, inclusive, que ela é necessária para o futuro do Brasil, principalmente agora, nesse momento de pandemia, pós-pandemia, nós vamos precisar ainda mais reestruturar a máquina pública. Eu falo porque eu sou brasileiro, então o Brasil pertence a todos nós, né? E realmente, algumas funções, algumas profissões que eram exercidas por servidores públicos ficaram defasadas com o avanço da tecnologia, com a automação, com a robotização. Muitas das atividades que eram feitas por humanos agora podem ser feitas claramente por robôs, por sistemas, com o uso da tecnologia. E eu acho que, para isso, não vai ter como se lutar contra isso, até por uma questão de economia para o erário público. A nossa grande preocupação é quando os trabalhadores concursados são substituídos por terceirizados. Esse é um grande receio que nós temos. Quando a atividade deles se tornou
substituível pela tecnologia, faz parte da vida. Muitas profissões que existiam deixaram de existir e muitas que vão existir no futuro ainda não existem hoje. Agora, quando se terceiriza, quando se precariza as relações administrativas contratando terceiro, nos preocupa muito. Primeiro que não necessariamente isso vai gerar uma eficiência maior, ao contrário, porque hoje os servidores públicos concursados nitidamente estudaram muito, se prepararam muito para estar na administração pública. E mais, isso na época de eleições é um perigo. Me lembro na época que eu era procurador do trabalho, havia um vício muito grande de toda essa legião de comissionados trabalhar na reeleição daquele político para continuar trabalhando. Agora, na área jurídica, eu acho pouco provável que isso aconteça. Então, os concursos para juízes, para promotores, para procuradores, para defensores, para delegados, para analistas judiciários, eu acho pouco provável que haja qualquer mudança em relação a isso. A presença da figura humana, da pessoa humana, sempre será fundamental. Pois sim, de fato, realmente isso é algo que tem angustiado muitos daqueles que procuram ser procuradores do Estado, que visam a ser procuradores do Estado, defensores públicos, colegas da Ordem dos Advogados do Brasil e outros, outras funções, até funções essenciais da Justiça e ao próprio Poder Judiciário. É bom ouvir, então, a sua percepção a esse respeito, que traz um certo, digamos assim, um certo alento, porque existem considerações bem contrárias a isso, obviamente nós respeitamos, mas também esta comissão pensa assim, principalmente porque isso que você colocou agora respeita a Constituição Federal, né? Precisa respeitar a Constituição Federal. No Brasil há uma tendência ao desrespeito à Constituição Federal. Sr. Renato, aqui nós temos uma lei, eu digo aqui em Goiás, inclusive participantes tivemos da Ordem dos Advogados do Brasil, nessa lei, que é a lei estadual, é a 19.587, é uma lei específica que fala sobre concursos públicos. Aqui tivemos audiências públicas que falaram sobre, que chegaram à população, para que a população, os concursandos, pudessem opinar sobre a perspectiva. A legística deu certo nessa lei, que é a Lei 19.587 aqui do Estado de Goiás. Alguns dizem até que é uma lei que poderia, sem dúvida qualquer, ser um modelo para a lei geral dos concursos públicos, lei federal dos concursos públicos. Né? Nós tivemos a oportunidade de participar juntos, inicialmente lá com a senadora Ana Amélia, até coloquei aqui agora, de algumas audiências, de uma audiência sobre concurso público. Né? A União teve o objetivo de fazer uma lei federal. Né? Depois, o tempo passou, não houve sob qualquer hipótese prosseguimento, e depois o nosso colega Luiz Flávio Gomes, grande arquiteto do Universo Tenha, não está mais entre nós, é um deputado que era altamente ligado a essa lei federal para os concursos públicos. Eu sei que você estava acompanhando de perto, como presidente da Conexa, essa lei geral dos concursos. Quero que você fale um pouquinho sobre essa lei federal dos concursos, no caso específico da administração pública federal, qual o impacto que ela poderia causar, por exemplo, nos municípios. De repente, talvez o grande problema do concurso não seja nem nos concursos da União, feitos pelo Sebrasp, pela Fundação Carlos Chagas, mas feitos por bancas menores. Então, como é que antes de falecer o deputado Luiz Flávio Gomes, como é que estava a lógica da Lei Federal dos Concursos Públicos, professor Renato? Pois a gente teve recentemente uma grande perda, né, para o nosso mundo jurídico, que foi o falecimento do professor e meu amigo Luiz Flávio Gomes, né, que deixou um legado e estava fazendo um trabalho extraordinário como deputado federal. Existiam vários, antes dessa última leva de deputados federais que entraram, existiam vários projetos de lei envolvendo o mesmo tema, que era a regulamentação do concurso público, mas espalhados por aí. E aí o Luiz Flávio, nós pedimos a ele que tivesse como tema principal, tivemos em Brasília com ele, ele juntou todos os processos e conseguiu a relatoria, passou a ser o relator do projeto de lei, juntou tudo e fez um único projeto. E o projeto de lei que ele fez está
fantástico. E claro que ele também ele olhou a lei que foi feita aí em Goiás e, com certeza, muitas das disciplinas nessa lei foram aproveitadas lá. Então, o projeto de lei de Luiz Flávio está excelente. E a gente tinha muita esperança que ele, à frente, a coisa andasse mais rápido. Mas, com o falecimento dele, nós estamos aguardando acabar essa fase de isolamento social para que a gente possa ir novamente à Câmara dos Deputados e dar andamento a isso, para ver quem vai ser o novo relator, para que a gente possa influenciar e ajudar esse novo relator na aprovação desse projeto de lei. Ele está pronto para ser aprovado. E está muito bem feito. Ele foi muito bem elaborado. Porque existem muitas distorções, e você falou muito bem, principalmente nos concursos estaduais e principalmente, ainda mais, nos concursos municipais. Então, situações que não eram enfrentadas vão ser enfrentadas. Por exemplo, como é que fica a gestante que passa num concurso para a polícia claro, ela está grávida, como é que faz o exame físico? Como é que se coloca a situação entre o limite entre a publicação do edital e a prova? Como é que fica em relação ao cadastro de reserva? Como é que fica com a participação de familiares e do prefeito participando do mesmo concurso público que ele lançou? Então, são alguns dos problemas. Como é que fica a questão da prova oral? Se a prova oral tem que ser pública e os critérios para a realização da prova oral. Então, tem uma série de medidas e de pontos que foram tratados nesse projeto de lei. Então, a gente agora está esperando terminar o isolamento social para continuar a nossa luta lá na Câmara dos Deputados. Pois sim, isso é fundamental, importantíssimo, e nós gostaríamos sempre de nos colocar à disposição, professor Renato. Qualquer detalhe que a Conexa, obviamente a Câmara dos Deputados, tiverem, nós, na Ordem dos Advogados do Brasil, aqui em Goiás, a nossa comissão está à disposição para discutir isso. Aqui em Goiás, por exemplo, nós tivemos, pela primeira vez, um cargo que é de procurador de prerrogativas, né? Inclusive, participei da seleção e fizemos exatamente essa seleção com base na lei estadual aqui em Goiás. Antigamente, todos os procuradores que entravam eram por indicação, então o que nós fizemos foi exatamente fazer um concurso para ter procuradores para ver a lógica dessa perspectiva da independência, né? Por exemplo, o professor Renato, ele vai falar posteriormente sobre isso, hoje é advogado, né, e diz que inclusive é o sonho dele, né, estar entre nós na Ordem dos Advogados do Brasil, mas foi procurador. O concurso público dá independência efetiva, né, professor Renato, a quem fez o concurso público. O que se pode observar é que isso mudou o Brasil, inclusive nos últimos anos, em termos de atuação em relação a aspectos que envolvam, obviamente, a eficácia da justiça. Você pensa assim, pensa que o concurso público dá eficácia, dá eficiência e dá principalmente independência a quem atua? Não tem meio mais democrático de selecionar os melhores, né, que não seja o concurso público. Então, o concurso público é um exemplo clássico do exercício da nossa democracia. Os melhores terão acesso aos cargos públicos. Eu, por exemplo, se não fosse o concurso público, eu continuaria morando lá na favela. Então, foi o concurso público que mudou a minha vida. Nasci em Itaguaí, fui criado na favela de Vigário Geral, e aos 17 anos eu fiz meu primeiro concurso. Passei e fui para a Escola de Especialista em Aeronáutica em Guaratinguetá. Fui ser sargento, fazer o curso para ser sargento aeronáutico. Me formei e voltei em 1988 para o Rio de Janeiro, no ano da nossa Constituição. E já com um soldo de sargento, eu paguei a minha própria faculdade. E depois fiz a faculdade, Universidade Cândido Mendes, me formei em Direito, passei no outro concurso para oficial de justiça avaliador da Justiça do Trabalho do Rio. Trabalhei durante vários anos como oficial de justiça. Depois fiz outro concurso do Ministério Público do Trabalho e em 2001 eu vim para Recife já como procurador do trabalho. E aí começou minha carreira como palestrante, como escritor, como professor. Ou seja, o concurso público mudou a minha vida como já mudou a vida de milhares de pessoas. Eu, em 2017, eu fiz o caminho inverso. Né? Em setembro de 2017, como o curso cresceu muito, como o negócio cresceu muito,
eu pedi exoneração do Ministério Público e realizei meu sonho, porque eu sempre quis ser advogado, mas eu sempre fui servidor público. Então, eu tinha, na verdade, impedimento total de exercer a advocacia. E era um sonho. E hoje estou como advogado, tenho meus outros negócios e estou muito feliz. Mas, sem dúvida, concurso público, assim como eu, pode ter certeza que milhares de pessoas tiveram a vida mudada com concurso público. E agora, em tempos de pandemia, o que acontece? Sempre que tem um governo novo, a tendência é, olha, não vai ter mais concurso público, vamos fechar os concursos públicos, vamos fazer... Isso já aconteceu lá atrás, aconteceu no governo Fernando Henrique Cardoso, depois aconteceu no governo da Dilma, agora acontece no governo do Bolsonaro. Todo início de governo é a mesma conversa. Mas a Constituição é clara. Então, o artigo 37 é claro. Para você exercer um cargo em emprego público, você tem que ser previamente aprovado em concurso público. E agora, nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, as pessoas estão começando a perceber. Aqueles que são concursados, de uma maneira ou de outra, eles nesse momento estão se sentindo mais seguros. Porque eles estão em casa, estão trabalhando no home office, mas têm o seu salário, a sua remuneração, o seu provento garantido. Então, a grande vantagem de ser servidor público é a estabilidade que ele consegue trabalhando para a administração pública. Tanto que eu sempre falo para as pessoas, olha, você que estava estudando, parou o concurso, não está saindo edital. Continue estudando. Por quê? Nós vamos ter muitos concursos represados aí. Então, quando acabar a pandemia, quando acabar o isolamento social, vocês podem ter certeza que nós vamos ter dezenas, para dizer, centenas de concursos sendo abertos simultaneamente, porque a administração pública sempre vai precisar de concursado. As pessoas morrem, as pessoas se aposentam, as pessoas saem, as pessoas passam em outro concurso público e pedem exoneração. Então, sempre haverá esse movimento. E com a reforma da Previdência, podem ter certeza, milhares, para dizer milhões de servidores se aposentaram, correram antes da reforma. Então, existem muitas vagas abertas. Não aconteceu o concurso, porque ano passado, no plano federal, o governo segurou os concursos públicos. Professor Renato, em relação à perspectiva do dispositivo legal, aqui nós temos como eu falei, a lei estadual. Um dos artigos, ela fala, aqui especificamente no artigo 15, sobre a lógica da bibliografia. O problema é que é típico dos concursos públicos, por exemplo, concurso de defensoria, concurso de procuradoria, concurso para a magistratura, acontece muito a problemática. Por exemplo, o sujeito vai lá, espera uma determinada resposta de um determinado doutrinador X ou Y. A lei aqui tem uma seção específica, um capítulo específico que fala sobre o conteúdo programático. A lei federal do ex-deputado Luiz Flávio Gomes, também que era advogado, se aposentou como magistrado, também era agora advogado. Tratava desse assunto. Qual é a sua percepção, sua perspectiva do conteúdo programático em relação a... Porque nós, advogados, basicamente, atuamos muito em face da banca examinadora quando ela cobra uma determinada resposta de um doutrinador X ou Y e ela não coloca no edital. É um problema seríssimo a não colocação do doutrinador. Como é que fica isso? Como é que a Connexa vê isso? Não, veja, se não está no edital, teoricamente não pode ser cobrado. A regra do concurso público hoje, como não existe uma lei aprovada, a regra do concurso público hoje é o edital. É a única norma que vai disciplinar aquele concurso. E tudo tem que estar ali disciplinado. Não é verdade? Em relação, por exemplo, ao exame de ordem, eu tenho conversado com os conselheiros e tenho falado que precisa também no exame de ordem ter um conteúdo programático. Não só em relação à segunda fase, mas também em relação à primeira fase. Porque isso não há essa sedimentado. Então, seja para a OAB, seja para o concurso público, tem que estar no edital, porque ali a regra tem que ser igual para todos. E, infelizmente, somente nos altos concursos jurídicos, há muitas vezes essa vaidade de algumas pessoas que compõem a banca. Eu quero que fale a minha doutrina. Se falar uma outra doutrina que trate o mesmo assunto, mas seja contrário ao que ele pensa, pronto, ele reprova o candidato. E é isso que não pode acontecer. No concurso público, os critérios de correção, inclusive para as questões subjetivas, tem que ser um critério objetivo.
E essa é uma das coisas que, claro, que no projeto de lei lá que o professor Luiz Flávio Gomes era relator, com certeza tratava desse tema, justamente para trazer uma regra clara e igualitária para todos os candidatos. Pois é, esse é um ponto assim bastante complexo, porque embora você tenha falado o que você falou, o que ocorre é assim, quando se recorre, né, ocorreu lá, era para colocar o doutrinador X, né, nós trabalhamos especificamente nessa perspectiva de recursos em face, recursos principalmente administrativos em face de bancas examinadoras. Qual a grande tendência da banca examinadora? Ela não justifica, professor Renato, você sabe muito bem disso. Ela simplesmente nega o recurso, nega provimento ao recurso, mas não justifica. E aí nós partimos sempre para bater as portas do judiciário para que o magistrado, para que o juiz possa, então, falar sobre o direito do candidato. O grande problema que tem acontecido é que o próprio magistrado, o próprio judiciário, para não interferir na administração pública, né, e, portanto, considera a resposta como algo, digamos assim, não subjetivo, mas algo que esteja ligado à doutrina que é entendida por aquele que fez a prova, não há, sob qualquer hipótese, boas notícias para o candidato. A tendência quase que sempre é de indeferimento, tanto no administrativo quanto no judiciário. E é exatamente sobre essa perspectiva que a Comissão de Concurso Público tem tratado muito, né? Por que existe uma grande tendência de editais que tenham essa lógica que foi colocada aí, que é a lógica de aceitar por uma questão de vaidade ou por outras razões, às vezes até por falta por imperícia mesmo na produção do edital, esse problema. A Conexia tem percebido esse problema também que eu coloquei Não. de não atuação. Oh, Tem percebido e, assim, é muito difícil, bem francamente, é muito difícil judicialmente conseguir anular alguma questão ou entrar no critério de correção de uma banca examinadora. Por isso que isso tem que ser solucionado pela lei que regulamenta os concursos públicos, não é verdade? Então, e mais, também tem que mudar um pouco a forma como os concursos públicos hoje estão sendo feitos. A gente percebe, por exemplo, nos concursos para magistratura e para o Ministério Público, que estão entrando uma garotada jovem, né, muito jovem, que tem um conhecimento teórico excepcional. São grandes juristas, mas pouquíssimo conhecimento prático, pouquíssima vivência do judiciário, das demandas. E aí o que acontece? Quando vão se tornar juízes e promotores, acabam muitas vezes se atropelando, né, ou não conseguindo exercer de forma correta a magistratura ou o Ministério Público. Justamente porque na hora de que são formuladas essas provas, essas fases, se dá muita importância ao conhecimento técnico, se ele leu esse, aquele, outro doutrinador, e pouca importância à prática. E essa prática não tem jeito, tem que ser advogado, tem que ter advogado, tem que ter a experiência de estar com uma parte, outra parte, toda essa experiência de vida. Né? Até para o magistrado, até o mesmo Ministério Público, ter um equilíbrio no exercício de suas atribuições. E hoje é uma grande falha que a gente tem nos altos concursos, que é justamente se atentar muito para a parte teórica, mas pouco para a parte prática do profissional. nós falarmos um pouco do passado dos concursos públicos no Brasil. Nós tivemos ali, por volta de 2006, aproximadamente, até 2015, uma quantidade muito grande de concursos públicos no Brasil. Acho que houve um erro de gestão naquele momento, de terem colocado concursos públicos demais naquele momento, e agora o Estado sofre um problema por falta, inclusive, de condições financeiras para isso. O senhor acha que tem que ser feito uma política efetivamente, não só a lei geral dos concursos, mas uma política não de governo, porque nós temos uma política de governo no Brasil em relação a concursos públicos. Nós não teremos uma política de Estado, como os Estados Unidos têm? Não, eu acho que sim, mas veja, nós saímos de um governo que era totalmente de esquerda para um governo que é totalmente de direita. E tradicionalmente, no governo de esquerda, há naturalmente um uso maior da máquina administrativa. Então, por isso que houve tantos
concursos públicos. E é por isso que eu também não acho que também tem que ser extrema-direita, né? Lá não vamos ter quase nenhum concurso público. Eu acho que eu sempre digo para você, quando eu converso com você, que o melhor caminho é o caminho do meio. Então, eu acho que precisa ter a reforma administrativa. Agora, não adianta só ter a reforma administrativa e continuar os governos com milhares e milhares de trabalhadores comissionados. Então, se você pegar, por exemplo, a quantidade de trabalhadores comissionados, talvez, da Câmara dos Deputados do Senado Federal, se todos forem trabalhar no mesmo dia, não tem lugar para todo mundo. Então, a quantidade de trabalhadores contratados sem concurso público, comissionados e desnecessário, é muito grande. E aí é aquela coisa, para evitar o nepotismo, eu contrato a sua esposa, você contrata a minha esposa. Né? Então, eu faço o nepotismo cruzado. Então, primeira coisa que tem que acabar, vamos fazer a reforma administrativa? Beleza. Vamos limitar os cargos comissionados a realmente direção, chefia, assessoramento? Ou então para aquelas atividades terceirizadas que são atividades meio, como atividade de limpeza, telefonia, recepção. Vamos limitar o trabalho comissionado? Aí eu vou acreditar numa reforma administrativa. Mas uma reforma administrativa que só vai mexer no servidor público concursado, aí é meia reforma. Tem que mexer nos comissionados. E os comissionados se gasta uma fortuna no Brasil. A quantidade de comissionados que nós temos no Brasil, às vezes, é 4 vezes maior que tem em outros países, como Estados Unidos, Inglaterra, etc. Então, a gente tem que mexer nisso. E, realmente, há um excesso de servidores. Muitas atividades deixaram, evidentemente, de serem úteis em função da automação, do progresso da tecnologia. É verdade? Agora, também existe muita superstição. Olha, mas o servidor público não trabalha. A gente regulamentou, através de emenda constitucional, criou um outro princípio, que é o princípio da eficiência. Eu pergunto, será que os estados, a União e os municípios realmente fiscalizam esse princípio da eficiência? A dificuldade que nós temos para tirar um servidor da administração pública, que é ineficiente, é muito grande. Levam anos e anos, né? A gente tem vários exemplos aí, de anos e anos, e o camarada continua lá recebendo. Então, precisa realmente ter uma reforma administrativa para gerar um equilíbrio em relação aos servidores concursados e também em relação aos comissionados, e verificar e aplicar, de fato, o princípio da eficiência. É engraçado que você toca num ponto muito interessante, inclusive um ponto que já foi discussão aqui na Comissão de Concurso, que é exatamente esse. Quer se reformar apenas o servidor, né? A reforma administrativa é para o servidor. Mas, realmente, e o comissionado? Ele que, claro, faz um trabalho muito importante, é da natureza da própria administração pública, é legal, é juridicamente adequado, conquanto, em termos de princípio da eficiência, realmente é isso que tem sido mais questionado. De repente, algum colega advogado que discorde disso, por favor, fique absolutamente à vontade em colocar aqui, para que nós possamos discutir, dialogar, debater. Entrou aqui agora o doutor Anderson Máximo, nosso colega advogado, procurador aqui do Estado, e obrigado pela presença, doutor Anderson. Bem, professor Renato, em relação à questão das fases dos concursos públicos, né? Qual é a fase, na sua experiência, e aí falando para os advogados que estão ligados especificamente a concursos, que advogam, às vezes, em face das bancas examinadoras, os colegas advogados que militam em defesa daqueles que participam dos concursos. Quais são as fases que, na sua percepção, dão mais problema em concurso público? O que efetivamente, na sua percepção, assim, é gritante e tem que melhorar? A fase oral. Não tenha dúvida que a fase oral... Porque na fase oral, o candidato, por exemplo, quem faz o concurso para juiz ou para o Ministério Público e chega à fase oral, gente, ele está preparado. Ele passou pela peneira, que é a prova objetiva, ele passou pela prova discursiva, ele passou pela prova prática, então essa pessoa está preparada, não tem mais o que mostrar. Então, a prova oral é muito mais hoje, funciona para ver o comportamento e a inteligência emocional da pessoa, do que para medir conhecimento. E na prova oral, a regra é que o candidato ele fica muito dependente, ele fica na mão do examinador. E a gente percebe que muitas vezes existem reprovações que você não entende por que essa pessoa foi reprovada. Porque se chegou na prova oral, não tem dúvida que conhecimento jurídico tem. Ninguém vai chegar
passar por uma prova objetiva, por uma prova discursiva, por uma prova prática, chegar na oral, não está preparado. Então, a falta de critérios objetivos para aprovação ou reprovação na prova oral é que me preocupa. E nós já tivemos situações de prova oral, hoje não, mas situações de prova oral em que não se podia filmar, em que não se dava publicidade, que era feita a portas fechadas. Isso realmente é preocupante. Para mim, a prova mais difícil, e muitas vezes a mais injusta para o candidato, é a prova oral. E é interessante que, colocado isso sob a perspectiva da prova oral, chega a ser angustiante, né? Temos um artigo, um dispositivo legal, um dispositivo constitucional, perdão, que é de 1988, que não é regulamentado ainda. E quantas vezes, repito, quantas vezes pessoas já passaram injustiças no Brasil por não terem provas filmadas, não é? E, consequentemente, serem reprovadas assim, subjetivamente, sem nenhuma... Isso causa uma angústia muito grande e talvez isso tenha até uma lógica de descrédito do próprio Estado, né? Fere o princípio da juridicidade, né? Fere a lógica da transparência do Estado brasileiro. Isso é muito grave, né, professor Renato? Eu acho que os governos deveriam... a questão assim, de concurso não dá voto, né? Essa é a lógica. Falar assim, se algum candidato disser, eu vou fazer mais concursos públicos, etc., teoricamente isso não dá voto. É uma pena, né, que isso ocorra, porque isso tira, sem dúvida, qualquer credibilidade do Estado, né? Pois é, por isso é uma das importâncias da aprovação desse projeto de lei. E a gente lamenta muito, normalmente, não só por isso, mas a gente perdeu um grande líder que nós tínhamos no segmento, que era o LFG, que era o professor Luiz Flávio Gomes. Era ele que conduzia, as nossas armas lá no Congresso. E eu tinha certeza, ele era muito respeitado, até por ser independente de estar vinculado a um partido. Ele era uma pessoa resolvida financeiramente, que ele sequer recebia dinheiro da Câmara, ele devolvia o dinheiro. Então, ele estava ali porque ele queria realmente ajudar o país. Mas, infelizmente, a gente vai ter que ver agora com quem vai cair esse relator para tentar novamente reiniciar. Eu não diria quase do zero, porque o projeto de lei está maravilhoso, mas continuar o projeto que Luiz Flávio fez. No projeto de lei, provavelmente ele coloca que são 2 anos, né, a validade do concurso público. Você se lembra se são 2 anos de validade? 2 anos. 2 anos. Igualzinho. 2 anos, né? Muita coisa Igualzinho, parecida né? com o de Goiás. Com o de Goiás, né? E a grande tendência é que o que se percebe em termos políticos é que isso acontecia em Goiás e acontece ainda demais, é que depois desses 2 anos caía a lógica do prazo de validade e se fazia mais concurso público. Ficou até uma má fama de alguns órgãos, né, nessa perspectiva de até arrecadação, que eu duvido muito, porque não é possível. Ficaria bastante angustiado se isso acontecesse. Mas muitas vezes o concurso público foi colocado no plano eleitoreiro, né? O administrador público fazia lá um concurso público, aí passavam-se os 2 anos e ele tinha a tendência a fazer um outro concurso público. Isso aconteceu demais. Como é que você vê? Qual que é a sua posição sobre o cadastro de reserva, nesse sentido, Renato? Como é que você acha que é o ideal para cadastro de reserva? Depende Veja, eu não sou totalmente contra o cadastro de reserva. Agora, eu acho que precisa estabelecer critérios, para se ter o cadastro de reserva. Existem, por exemplo, se você pega lá o Tribunal de Justiça de São Paulo, quase todo ano tem concurso para escrevente. Quase, você pegar todos os últimos anos, houve concurso para escrevente. Primeiro, São Paulo é muito grande, e há uma rotatividade muito grande. Então, esse é um típico caso que é melhor você ter o cadastro em reserva, até para você evitar novos gastos. Mas tinham situações em que tinha algumas empresas ou alguns órgãos abrindo concurso para cadastro em reserva sem necessidade, sem nenhuma vaga aberta. E com concurso ainda valendo, com pessoas lá aguardando serem chamadas. Ora, se não tem vaga aberta, se o outro concurso ainda está em vigor, ainda tem gente lá esperando, me parece que nesse caso fica explícito que quer se arrecadar dinheiro com esse concurso público. Você sabe que, tirando aqueles que conseguem isenção das taxas, não é barato você fazer um concurso público, né? É caro, isso gera fundos. Então, muitas vezes, essa falta de padronização, essa falta de regulamentação
no cadastro reserva é que causa esse desequilíbrio. Eu não sou contra, agora precisa ser regulamentado para ser utilizado realmente por aqueles órgãos em que a rotatividade é muito grande e que há realmente uma comprovação que todo ano tem concurso público. Você acha que seria necessário fazer, dentro dessa lógica dessa legística material, né, que é exatamente tentar fazer com que essa lei dos concursos públicos seja uma lei dos brasileiros, seja uma lei do povo brasileiro, não só dos concurseiros, dos concursantes, mas daqueles que estão intimamente ligados ao Estado brasileiro, ou seja, todos nós? Você acha que é necessário fazer audiências públicas, infelizmente com a perda do nobre deputado Luiz Flávio Gomes? É necessário que nós façamos mais audiências públicas para captar da população brasileira, né, audiências com a Conexa, com a Ordem dos Advogados do Brasil, com os tribunais de justiça, para captar realmente, por exemplo, um caso como esse, quantas vagas, por exemplo, de cadastro de reserva. Isso não é uma questão apenas técnica, né? É uma questão técnica, mas também é uma questão que envolve vontade popular. Falta isso, professor Renato, falta mais audiência. As pessoas não sabem ainda a importância do concurso público no Brasil, em geral, principalmente no interior. Não, eu acho que falta, e assim, todos colocam a conta, né, a culpa na conta do servidor. E isso que me incomoda muito, né? O servidor não tem nada a ver com isso. O que é preciso é, evidentemente, um controle maior. Quando o ministro da Economia, atual ministro da Economia, fala na reforma administrativa, eu acredito, o que ele quer acabar é com aquelas atividades em que não precisa mais, né, da mão de obra humana, em que o computador, em que a tecnologia pode suprir. E aí eu sou a favor. Ó, não posso, quer dizer que numa empresa privada, essa atividade que não demanda mais a produção humana, eu posso fazer. E na atividade pública, não? Eu acho que sim. Agora, simplesmente colocar a culpa nos servidores não é verdade. Então, você veja que agora são os servidores públicos, dos hospitais públicos, que estão segurando, né, durante essa crise da pandemia. Porque aqueles, normalmente, profissionais da saúde que estão da área privada, nem todos, mas muitos estão escondidos em isolamento e, às vezes, não ajudando como deveria ajudar. Então, são os médicos normalmente vinculados, a maioria, viu, gente? Não estou aqui para generalizar nada, mas a maioria são os médicos e profissionais de saúde, enfermeiros, auxiliares de enfermagem da rede pública, servidores públicos, que estão segurando o nosso SUS, que falaram tão mal do SUS, o Sistema Único de Saúde. Hoje é um privilégio para o Brasil, mal ou bem, muitos problemas, de ter o SUS. Então, existem muitas situações em que os servidores públicos são fundamentais, né? Hoje dizem que a gente tem uma eleição segura. Então, nós temos lá os profissionais dos tribunais eleitorais, né, que fazem um trabalho espetacular. Então, tem muita gente, os fiscais, os juízes. Veja, então, o servidor público é útil, é necessário? Claro que sim. Parece que é preciso mudar uma concepção brasileira. Então, há um livro de história aqui da Lilian Schwartz que fala exatamente sobre essa percepção, né, que nós temos em relação ao poder público, né? É sempre do outro. A impressão que dá é de que o Estado brasileiro não é dos brasileiros. Claro, há muitas causas, né? O Sérgio Buarque de Holanda vai falar sobre isso, da lógica do patrimonialismo, etc. E aí, entrando nesse mérito, professor Renato, que você falou, qual que é a sua posição sobre eu acho que os colegas advogados vão querer muito saber sobre isso. Qual a sua posição sobre o Instituto da Estabilidade do Servidor Público? Como é, na sua percepção, que essa estabilidade pode ser eficaz, mas, na verdade, pode trazer problemas, inclusive para a eficiência e a eficácia do Estado? Veja, o Brasil é muito grande, é muito heterogêneo. E, na verdade, o Instituto da Estabilidade, o objetivo é, muitas vezes, aliás, quase sempre, proteger o servidor daqueles abusos cometidos pelo administrador. Esse é o grande objetivo da estabilidade. Então, se não fosse estabilidade, muitos servidores públicos não teriam condições de produzir o seu trabalho com certa independência de acordo com as determinações legais. Mas também, todo instituto pode ter um lado bom e tem um lado ruim. Mas também eu preciso dizer que muitos servidores se protegem atrás do escudo da estabilidade para não realizarem as suas funções adequadamente.
Servidor, o próprio nome está dizendo, o objetivo é servir. Eu fui servidor público durante 32 anos. Os últimos 17 eu fui procurador do trabalho em Pernambuco. E meus grandes amigos são advogados. Todos os advogados que queriam falar comigo, precisavam falar comigo, sempre tiveram acesso ao meu gabinete aberto. Sempre fui cortês com todos, não só com o advogado, com as partes, com todos em audiência. Tá aí, os advogados de Pernambuco podem falar muito justamente isso. Por quê? Se eu sou servidor público, se eu sou servidor público, meu objetivo é servir ao público. E a gente percebe que alguns servidores não têm isso. Depois que eles passam no concurso público, enquanto estão no período de estágio probatório, a eficiência, a produtividade é uma. Quando se tornam estáveis, muitos a produtividade cai. Ele começa a fazer o serviço com negligência, ele começa a não atender o público como deveria atender, porque é o público que paga o vencimento dele. E aí é que entra aquela história. Não há no Brasil uma política correta para se verificar o princípio da eficiência. O servidor muitas vezes se vale do Instituto da Estabilidade, sabe que dificilmente vai perder o cargo público, e aí fica essa fama, né, dessa minoria, eu posso dizer com toda certeza, a minoria de servidores que se valem da estabilidade para não trabalhar, para trabalhar com ineficiência, para tratar mal o público. E aí, se houvesse um processo com transparência, cristalino, mas que esse trabalhador ineficiente pudesse ser retirado dos quadros públicos, aí eu acho que a coisa melhoraria. Mas eu acho que a estabilidade ela é importante. Uhum. Portanto, a lógica seria essa, então, trabalhar mais, muito mais, sob a perspectiva do princípio da eficiência. É a administração pública ter mais controle, uma espécie de um controle mais técnico e mais eficaz em relação a isso. Você acha que isso é uma utopia ou é possível, pelo que se conhece da administração pública que esteve lá? Bem francamente, é uma utopia. Sim. É bem difícil acontecer. Bem difícil. Na prática, bem difícil acontecer. Bem difícil acontecer. Nós vemos aí, não é só o servidor. Você vê situações de juízes e por exemplo, você vê alguns juízes que foram envolvidos em escândalos de corrupção, eles são afastados e continuam recebendo, e aí a punição do cara, às vezes, é ele ser aposentado. Ou seja, ele vai ser aposentado e vai continuar recebendo. Isso nós temos no Brasil, não conseguimos mudar isso. Então, realmente, tem um trabalho muito grande pela frente. Estabilidade. Tempo para adquirir estabilidade. Estágio probatório. O ministro da Educação, da Economia, falou sobre isso. Professor Renato, há algum tempo ideal para estágio probatório, na sua percepção? Acho que a maioria, né, dos servidores, 2 anos, né? Essa é a tendência. Qual é a sua percepção? Assim, você acha que teria que ser mais mesmo? Como ele fala, 10 anos? Eu acho que poderia ser um pouco mais. Eu acho que poderia ser um estágio probatório de 3 a 5 anos. Eu acho que seria possível isso, sim. Agora, também é necessário que, durante o estágio probatório, tenhamos critérios objetivos de avaliação do setor. Que também tem outro lado, né? Toda moeda tem 2 lados. Muitas vezes, durante o estágio probatório, o servidor é compelido a fazer isso ou aquilo, ou agir dessa ou daquela forma, exatamente porque ele está em estágio probatório. Então, tudo tem que ser realmente bem pensado e planejado. Ponto importante que muitos colegas advogados que fazem concursos públicos gostam de sempre questionar. Gostam não, questionam, porque faz um determinado sentido, chega sempre à nossa comissão. Prazo de publicação de edital. Como falta no Brasil política de Estado, né? Sempre política de governo para tudo, muda tudo, etc. Já há editais aí publicados com 2 meses, 1 mês, já houve absurdo disso. Acha que existe um prazo razoável para isso? A lei aqui em Goiás fala 60 dias. Na sua percepção, professor Renato, qual seria a lógica em relação à publicação de edital para que haja efetivamente aquilo que seja mais justo? Veja, eu acho 60 dias muito pouco. Entendeu? Entre a publicação do edital e a realização da prova, ou a pessoa já vem estudando há bastante tempo, ou em 60 dias ela não vai ter a menor condição de se preparar para o concurso público. Então, acho
né, que um prazo razoável seria exatamente o dobro disso. Entre a publicação do edital e a realização da prova, um prazo de 120 dias seria muito mais justo e facilitaria a preparação geral dos candidatos que vão submeter aquela ou aquelas vagas. Então, eu acho 60 dias, de fato, um prazo muito curto para entre o lançamento do edital e a prova efetivamente. Parece realmente assim que isso tem que, de fato, ser alterado, né? Embora seja uma lei muito boa, mas acredito que realmente isso aqui, em termos de publicação, poderia ter sido melhor. É engraçado que passou por audiência pública, né? Acho que é porque, na verdade, como havia antes 30 dias, a grande tendência é que, vamos tentar dobrar isso, mas eu acho que se for feita realmente uma consulta pública, talvez a grande tendência é maior. Senhor Renato, uma coisa que é bastante polêmica para os concurseiros são as bancas examinadoras. As bancas examinadoras realmente trazem grande polêmica. Existe lá o Exame Nacional do Ensino Médio, que é feito todo ano por uma banca específica. O próprio exame da Ordem dos Advogados do Brasil, que também é feito já há alguns anos pela mesma banca. O concurso do Itamaraty, que foi alterado esse ano, né? Banca, mas a tendência é ficar lá 15, 12 anos. Você pensa assim, de haver uma maior rigidez em escolha de bancas examinadoras no Brasil. Acha que as bancas examinadoras do Brasil viraram, e é importante até usar uma palavra forte, mas apenas um negócio? Porque isso é um serviço público, né? Veja, nós temos hoje, no plano da União Federal, nós temos poucas bancas hoje que atuam. Se você for olhar, nós temos a Fundação Carlos Chagas, né, a Sebrasp, você tem a FGV, a ESAF, e não estou lembrando de outras. São as 4, mas já é menor. São as 4 maiores, são essas. E elas acabaram mesmo fazendo monopólio. Praticamente elas dominam todos os concursos públicos. O grande problema de banca examinadora, e claro que de vez em quando nós encontramos algum problema. Elas são instituições renomadas e que eu acho que a administração pública confia, mas de vez em quando, mesmo assim, ainda tem algum vazamento. O grande problema são as bancas examinadoras dos concursos pequenos, menores, principalmente os concursos envolvendo os municípios. Porque aí essas bancas examinadoras, a gente já pegou vários, né, do próprio prefeito fazer o concurso que ele lançou. E foi o primeiro colocado. Então, entendeu? E a esposa a segunda colocada. Então, a gente pega isso muito. Né? A gente pega muita fraude, muitas fraudes nessas bancas examinadoras menores. Certo? Então, esse é um grande desafio, geral de você ter bancas examinadoras confiáveis. No Brasil, você tem umas 5, 6 que são realmente já... E mesmo assim, de vez em quando, nós temos graves problemas. Né? Pois é. Vamos imaginar uma situação aqui, professor Renato. O Itamaraty, quando vai fazer o concurso público, na verdade, existe uma banca que é organizadora. Então, quem faz a prova mesmo é a escola do Rio Branco, né? Não é exatamente a banca, não são examinadores contratados pela banca. Você que fez um concurso público para procurador do Trabalho. A época a banca, foi o próprio Ministério Público do Trabalho que fez as questões, foram procuradores da Escola Superior do Ministério Público do Trabalho, ou foi a banca examinadora? Qual foi a lógica? Não, o Ministério Público, a banca é interna. Então, tem alguns colegas, né, do próprio Ministério Público, tem o da OAB, do Advogado do Brasil, que é obrigatório, e às vezes vem um juiz, vem um doutrinador. E as questões são feitas pela banca examinadora. Essa própria banca examinadora desse concurso interna é que faz todas as provas. Às vezes acontece de se terceirizar o provão, a prova objetiva. E aí a prova objetiva coloca para uma banca examinadora qualquer, mas da segunda em diante, normalmente é a própria banca interna, seja no concurso Magistratura do Trabalho, o Ministério do Trabalho, é a própria banca interna que elabora, porque passa a ser questões muito específicas, entendeu?
e aí são mais desafiadoras para as bancas tradicionais. As bancas tradicionais estão mais acostumadas com concursos em que só cai uma prova, que é o provão objetivo. Uhum. Talvez seja, pode ser que haja uma tendência no Brasil em relação a isso, ou talvez isso poderia ser colocado em discussão, o próprio órgão ter dentro da própria escola, as escolas superiores, para tentar resolver esse problema da, entre aspas, é, 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 dificuldade com algumas bancas examinadoras. Vamos imaginar, por exemplo, no caso da prefeitura, né, tenha lá uma pasta específica para isso. Já, inclusive, debatemos isso aqui na nossa comissão. Você acha que um dia isso seja possível? Por exemplo, você faz... Nas prefeituras maiores, talvez. Nas menores, não tem a menor condição. Não. Você encontrar pessoas dentro da prefeitura pequena. O Brasil é muito grande, Carlos André. Dentro das prefeituras pequenas, encontrar profissionais habilitados para fazer isso, eu acho pouco provável. Aliás, nas prefeituras pequenas, o melhor é que não tenha participação de ninguém da prefeitura. Porque são exatamente nos municípios é que nós encontramos as principais fraudes. Então, nos concursos municipais, quanto menos a administração pública intervir na realização do concurso, melhor. Professor Renato, nós temos um minuto. Quero que você fale um pouco sobre o Renato Saraiva, esse desejo pela advocacia. Você está aqui nos dando a honra de estar na Ordem dos Advogados do Brasil, aqui no Instagram. Conte um pouco nesse um minuto sobre como é que surgiu essa vontade de advogar. Como é que o Renato Saraiva, procurador... Como é que eu disse? Que vontade... Desde que eu me formei em Direito, eu não podia advogar. Quando eu me formei em Direito, eu era sargento aeronáutico. Depois eu fiz ser oficial de justiça. Depois eu fiz ser Ministério Público. Então, há 30 anos que eu queria advogar e não conseguia advogar. E aí, quando eu pedi a exoneração do Ministério Público, finalmente eu peguei meu OAB. Não sei fazer exame de ordem, graças a Deus. Não sei se nem se eu passava, né? Como eu era egresso do Ministério Público, eu consegui pegar minha carteira. E aí tenho feito uma advocacia não contenciosa, mas uma advocacia estratégica para algumas empresas. Não é a minha atividade principal, mas dou parecer, presto assessoria para uma ou outra empresa. Mas, assim, estou satisfeito, porque eu também não tenho outros negócios. Tenho o SES, tenho a minha empresa de tecnologia, tem família, tem tudo. Então, assim, eu não faço um contencioso, mas sim mais um consultivo estratégico. Professor Renato, muito obrigado pela sua participação aqui na Ordem dos Advogados do Brasil. Foi uma honra conversar com você sobre a política de concursos públicos. Nós falamos basicamente sobre isso, política de concursos públicos, que seja uma política de Estado no Brasil, que nós possamos entender essa instituição concurso público como algo muito importante para todos nós. Muito obrigado, professor Renato. Abraço. Obrigado, galera. Muito obrigado, viu? Valeu. Bem, agradecer ao professor Renato Saraiva por estar aqui presente conosco na Ordem dos Advogados do Brasil para discutir qual o futuro dos concursos públicos no Brasil. A OAB agradece a você pela participação aqui. Amanhã teremos mais live na OAB Live. Foi uma honra, repito, uma grande honra ter todos vocês, colegas advogados, aqui. Essa live ficará salva durante 24 horas para que vocês possam, então, ouvir a posição do professor Renato Saraiva, da presidente da Conexa, sobre concursos públicos. Qual que é o futuro dos concursos públicos no Brasil? E a Ordem dos Advogados do Brasil, por meio da Comissão de Concurso Público, está de olho. Abraço fraterno a todos e até amanhã.